Fala galera do Me Salva, geometria plana e espacial. Afinal, o que estuda a geometria? Na verdade, a geometria vai estudar as figuras. E ela é dividida em duas partes aqui. Nós poderíamos chamar de uma geometria plana e uma geometria espacial. Quem é quem aqui? A geometria plana, nós poderíamos escrever que são as figuras achatadas aqui. São as figuras que são prensadas, achatadas. E a geometria espacial são as figuras chamadas figuras de 3 dimensões. Então, as figuras 3D. Quem são as figuras achatadas aqui? Vamos fazer o desenho de algumas, então. Vamos separar um espacinho aqui. A figura achatada seria um quadrado, ou então um retângulo, um triângulo, um círculo, uma circunferência, um trapézio, né? E assim por diante, então. As figuras espaciais são as figuras que possuem 3 dimensões. Então, na verdade, seria um cubo, né, que possui 3 dimensões aqui. Seria um paralelepípedo, que é um cubinho achatadinho aqui, né, mais prensado. Então, seria uma figura espacial. Um cilindro também é uma figura espacial, né? Fazendo um desenho rapidinho aqui, só para a gente diferenciar bem o que é uma geometria plana, né? Que são as figuras achatadinhas aqui, e uma geometria espacial, que são as figuras de 3 dimensões, então. As figuras que possuem o chamado volume, que a gente poderia guardar alguma coisa dentro. Essas aqui não tem como guardar nada dentro delas, né? Elas são achatadinhas, não possuem um volume. Possuindo volume, passa a ser, então, uma geometria espacial, uma figura com 3 dimensões. Nós vamos dar uma olhadinha com calma, primeiro na nossa geometria plana, depois a gente passa para a geometria espacial. Aqui na geometria plana, nós podemos até separar em duas partes que também são importantes. Vamos colocar aqui 2 setinhas, então. Uma setinha e uma outra setinha aqui. Algo importante da geometria plana é a chamada área. Então, calcular a área de figuras planas. Ou então, calcular o chamado perímetro de figuras planas. Perímetro. Tem diferença entre área e perímetro? Sim, existe diferença entre área e perímetro. Uma coisa é calcular a área de uma figura plana, outra coisa é calcular o perímetro dessa figura plana. Então, vamos lá, né? Vamos diferenciar, então, área de perímetro. Então, a gente tem esse separadinho aqui, né? Perímetro e área. Vamos começar pelo perímetro, que é algo mais simples. O que seria o perímetro, então? O perímetro nada mais é do que o contorno de uma figura. O que é o contorno? É fazer a voltinha nela aqui, ó. Poderíamos até dizer que seria colocar uma cerca em algum determinado terreno. Seria cercar. Então, é uma cerca. Perímetro nada mais é do que cercar ou então colocar uma linha, né, ao redor da nossa figura. Então, calcular o perímetro desse quadrado aqui, nós teríamos que somar os 4 lados dele. Ou seja, nós vamos fazer 5 mais 5, mais 5, mais 5 centímetros, né? Isso dá 5, 10, 15, 20 centímetros. Então, o perímetro dessa figura aqui é 20 centímetros. Barbadinha, né? Perímetro, então, é só somar todos os lados de uma figura. Vamos escrever isso aqui, então. Perímetro, somar todos os lados da figura. Somar todos os lados, certo? Isso aqui escapou aqui. Então, perímetro é o contorno da figura, basta somar todos os lados. No caso do quadrado, nós temos os 4 lados iguais. Então, nós poderíamos até ter escrito o seguinte, que o perímetro, se tem que somar 5 mais 5 mais 5 mais 5, nós poderíamos fazer 4 vezes o número 5. E 4 vezes 5 também é 20. Então, 20 centímetros. Facinho, né? Outra situação que pode aparecer para nós é o seguinte, é passar o perímetro desse quadrado e perguntar qual o valor do lado. O que é o lado do quadrado? O lado do quadrado é esse cara aqui, né? Então, é chamado de lado. O que acontece? Esse caso aqui, nós temos 88 metros. Ou seja, somar todos os lados deu 88 metros. Então, o que a gente tem que fazer para achar o lado?
Como o quadrado possui os 4 lados iguais, nós vamos pegar esse 88 e dividir ele por 4, né? Então, para achar o lado, nós vamos pegar o nosso 88 e vamos dividir ele por 4. Ou seja, isso é igual a 22 metros. Vamos colocar, então, o valor do lado desse nosso quadradinho aqui é de 22 metros. Então, aqui tem 22, aqui tem 22, aqui em cima também tem 22 e aqui do lado também tem 22. Como passou o perímetro em metros, possui 22 metros, certo? Não tem dificuldade nenhuma em achar o perímetro de um quadrado. Vamos pegar uma outra situação aqui, então. Probleminha diz o seguinte: o perímetro da figura é de 160 metros. Então, nós temos aqui um retângulo, não é mais um quadrado. Ou seja, o retângulo possui um lado maior do que o outro. Só essa informação aqui não é suficiente para a gente resolver o nosso probleminha. Aí diz aqui, ó, o lado maior é o triplo do lado menor. Ó, essa informação é importante. Se aqui tem 1, esse cara aqui tem 3, porque é o triplo. Se aqui tem 2, esse cara aqui, então, terá 6, porque é 3 vezes mais. Qual a medida dos lados da figura? Como a gente não sabe o valor da medida aqui do lado, a informação que temos é essa aqui, ó, do triplo. Ou seja, o lado menor, a gente não sabe qual é, vamos colocar que ele é x. O lado maior é o triplo desse cara, ou seja, é x mais x mais x. Ou então, 3x. E somando todos eles, se esse cara aqui também é x, né? Porque o retângulo possui esses lados aqui iguais. Então, esse cara aqui de baixo é 3x, o outro lá de cima também é 3x. E esse perímetro é igual a 160 metros. Então, vamos lá. Se nós somarmos esse cara, esse e esse aqui, vamos ter que chegar em 160 metros. Mas quanto nós ficamos aqui? Bom, o perímetro nós vamos ter que somar todo mundo. Ou seja, tem que somar 3x, mais aquele x ali, mais 3x lá em cima, mais esse x aqui. Ou seja, o nosso perímetro vai ter 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, 8. 8x. Olha só, o nosso perímetro diz que é 160. Então, se deu 8x, 8x vai ser igual ao perímetro, que é 160. Então, vamos escrever isso aqui embaixo. Ou seja, vai ficar o perímetro, já passou a informação para nós, que é 160. Então, 160 é igual a 8x. O que tem que fazer agora? Ficou com uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Pegar um espacinho um pouco maior aqui para a gente poder resolver. Se 160 é igual a 8x, a gente pode simplesmente inverter aqui, escrever aqui do lado que 8x é igual a 160. O que tem que fazer agora? Pensar, ou quem vezes 8 que vai dar 160, ou então divide o 160 por 8, que é mais fácil, né? 160, se a gente dividir por 8, isso vai dar igual a 20. Nesse caso, como passou a informação para nós em metros, nós temos aqui 20 metros. Está pronto? Não, não está pronto. Nós achamos a resposta o seguinte, que o x, esse cara aqui, ele é 20 metros. Então, 20 metros é a parte menorzinha aqui, ó. Esse cara aqui é o nosso 20 metros. E o nosso outro, esse cara aqui, 20. Agora, esse cara aqui, como é o triplo, né? Então, é 3 vezes o 20. Esse cara aqui, então, ele é 60. Então, nós ficamos com um retângulo 60 e aqui do lado 20. E se somarmos 60 mais 20 mais 60 mais 20, vai dar, então, o nosso perímetro de 160 metros. Barbadinha, né, pessoal? Não tem dificuldade nenhuma trabalhar com perímetro de figuras. Vamos pegar uma outra situação aqui, então, que diz o seguinte. Um hexágono regular, ou seja, possui todas as medidas aqui, né, todos os ladinhos, do mesmo tamanho. Possui o perímetro igual a 126 centímetros. Qual o valor do perímetro de cada triângulo equilátero aqui de baixo? Então, vamos pintar esse cara aqui, que fica mais fácil da gente enxergar ele, certo?
Se ele é um triângulo equilátero, ele possui esse cara aqui de baixo igual a esse lado aqui, igual a esse outro lado aqui também. Então, o que a gente tem que fazer? Como deu o valor do perímetro desse hexágono aqui, que possui todos os lados iguais, nós vamos ter que dividir esse 126 por 6, né, para descobrir o valor de cada um dos ladinhos, e depois que descobriu, fica fácil calcular o nosso triângulo, porque se a gente descobrir, esse cara aqui é 10, então esse triângulo é 10, 10 e 10. Esse cara é 20, então ele é 20, 20 e 20. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, então, é o seguinte, dividir esse 126, então, 126, nós vamos dividir ele por 6, porque essa figura possui 6 lados, né? E isso vai dar igual, então, a 21 centímetros. Ou seja, aqui tem 21, aqui tem 21, ali tem 21, né? Vamos até escrever isso aqui, ó. Esse cara aqui de baixo é 21, esse aqui é 21, 21, 21, 21 e 21. Como quer saber o perímetro de cada um desses triângulos equiláteros, e essa palavra é bem importante, equilátero significa todos os lados iguais, vamos desenhar esse carinha amarelo aqui embaixo, para ficar mais fácil da gente enxergar ele, ó. Nós estamos desenhando esse triângulo amarelo aqui embaixo. E aí é o seguinte, passou para nós que aqui embaixo é 21. 21 centímetros foi o que nós achamos. Se ele é equilátero, aqui é 21, aqui do lado também é 21 e esse outro lado também é 21. E o perímetro dele, basta fazer, né? O perímetro do nosso triângulo vai ser 21 mais 21 mais 21, ou então 21 vezes 3. Ou seja, o perímetro desse nosso triângulo vai ser igual a 63 centímetros. Certo, pessoal? Perímetro barbadinho aí, não tem mistério nenhum, somar todos os lados da figura. Valeu, então, até a próxima!